Instalivros apresenta 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Jaron Lanier. Como permanecer independente em um mundo onde você está sob vigilância contínua e é constantemente estimulado por algoritmos operados por algumas das corporações mais ricas da história, cuja única forma de ganhar dinheiro é manipulando o seu comportamento. Este livro apresenta 10 argumentos para você deletar todas as suas contas nas redes sociais. Entendendo o mecanismo. Seja qual for sua situação, lembre-se de que as mídias sociais podem ter um impacto negativo em sua vida, independentemente de você perceber ou não. Existem vários estudos que comprovaram os efeitos negativos que as mídias sociais podem ter sobre as pessoas. E também existem estudos que mostram como a vida das pessoas melhora depois que elas param de usar esses aplicativos. A mídia social não é ruim por si só, mas seu modelo de negócios é responsável por muitos de seus problemas. A razão pela qual a mídia social tem tantos efeitos negativos é por causa de seu modelo de negócios. Como funciona? Você pode usar as mídias sociais de graça, porque esses aplicativos coletam muitos dados sobre você que podem ser vendidos posteriormente aos anunciantes. Esses anunciantes criam anúncios segmentados para tentar convencê-lo a comprar determinados produtos ou agir de determinadas maneiras. Como é assim que os aplicativos de mídia social ganham dinheiro, eles precisam encontrar maneiras de conectá-lo à plataforma. Para fazer com que você gaste mais tempo na plataforma, eles usam táticas que nem sempre são boas para você. No entanto, são boas para eles, porque mantêm você na plataforma por mais tempo e fazem com que você interaja com mais conteúdo e eles continuarão usando essas táticas. O objetivo dos proprietários do aplicativo não é melhorar sua vida, é ganhar mais dinheiro para si e para as partes interessadas. Se a mídia social usasse um modelo diferente, todos esses efeitos negativos seriam diminuídos ou evitados. Por exemplo, se todos nós pagássemos uma assinatura anual para usar essas plataformas, elas poderiam funcionar sem precisar usar nossa própria psicologia contra nós para nos viciar. Argumento 1. Você está perdendo seu livre-arbítrio. As tecnologias de consumo e os algoritmos que fazem parte tão grande da realidade contemporânea são deliberadamente projetados para nos deixar viciados. Estamos sendo hipnotizados aos poucos por técnicos que não podemos ver, para propósitos que não conhecemos. Somos todos animais de laboratório agora. Não é tecnologia por si só. O problema é o modelo de negócios, baseado na manipulação do comportamento individual. As plataformas de mídia social sabem o que você está vendo e sabem como você agiu logo após vê-lo, e podem decidir o que você verá a seguir para determinar ainda mais como você age, um ciclo de feedback que fica progressivamente mais apertado até que manipule as escolhas do indivíduo, isso é, retire seu livre-arbítrio. Argumento 2. Largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. Uma das provas de que esse modelo está nos afetando em nosso dia a dia como usuários de mídias sociais é a maneira como calculamos a reação que um determinado post irá gerar e o ajustamos para que ele seja bem-sucedido. Emoções negativas como indignação, desprezo e ansiedade tendem a gerar significativamente mais envolvimento do que emoções positivas. Esse ambiente tóxico de más vibrações e prazeres masoquistas não é, na visão do autor, um fenômeno gerado pelas mídias sociais, mas sim o combustível em que foi projetado para funcionar. Esse processo é chamado pelo autor de boomer, que significa comportamentos de usuários modificados e transformados em um império para alugar. A boomer é uma máquina com 6 partes móveis. Aquisição de atenção que resulta na supremacia do babaca. Meter o bedelho na vida de todo mundo. Comprimir conteúdo goela abaixo das pessoas. Direcionar o comportamento das pessoas da maneira mais sorrateira possível. Embolsar dinheiro ao deixar que os maiores babacas ferrem secretamente todas as outras pessoas, multidões falsas e sociedade falsificadora. Ele é responsável no todo ou em parte por um número desproporcional de todas as doenças contemporâneas,
desde a eleição de Donald Trump ao ressurgimento de sarampo no final da carreira devido à paranoia anti-vacina online. Argumento 3. As redes sociais estão tornando você um babaca. Desde que as redes sociais se tornaram populares, o que os idiotas dizem tem mais eco no mundo. O que precisamos é algo real, além das aparências sociais e no que as pessoas possam se concentrar, em vez de se tornarem idiotas. Esse raciocínio começa a fazer sentido para aqueles que apreciam a sabedoria das multidões. O autor questiona o comportamento maciço e tóxico dos haters e a exagerada repercussão de compartilhamentos dos usuários que não checam as informações. Quando o nosso pacote Switch solitário é colocado no modo PAC, nós nos tornamos obcecados por uma ordem hierárquica que acaba nos controlando. Quando alguém é um lobo solitário, é forçado a estabelecer contato direto com uma realidade mais ampla, indiferente ao que a sociedade pensa. Sua personalidade muda. Ele deve resolver os problemas a partir da evidência de que se recolhe, em vez de prestar atenção ao grupo. Adota características de um cientista ou artista. Argumento 4. As redes sociais minam a verdade. Uma das perguntas que todos fazemos às redes sociais é a impunidade com a qual os robôs e outros perfis falsos se movem através de suas interfaces, criando notícias falsas, críticas positivas ou negativas, dando cliques no conteúdo ou até mesmo influenciando as prioridades da nossa linha do tempo, diante de multidões de usuários que compartilham ou espalham esse ruído sem responsabilidade. Nesta era, as informações que chegam às pessoas são o resultado da interação entre anunciantes manipuladores, empresas de tecnologia bêbadas de poder desequilibradas e competições por status social. Isso significa que há menos informação autêntica nas redes sociais que nos ajudariam a encontrar a verdade. Por outro lado, neste mundo de perfis falsos, não devemos acreditar nos números de consumo que o Facebook nos fornece. Como se fossem empresas de petróleo, Google e Facebook estão no negócio de extração. Sua atividade principal é extrair dados pessoais do maior número possível de pessoas pelo menor preço possível e revender esses dados para o maior número possível de empresas pelo melhor preço possível. Essa política faz com que essas empresas não ofereçam dificuldades ou barreiras para inibir a criação de perfis falsos. Argumento 5. As redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Um dos aspectos mais interessantes levantados pelo autor é sua análise da construção de contexto do Facebook. Por exemplo, depois que você diz alguma coisa, um contexto é aplicado ao que foi expressado segundo os propósitos e a busca por lucro de outra pessoa. Isso muda o que pode ser expressado. Quando o contexto é dominado pela plataforma, a comunicação e a cultura se tornam insignificantes, rasas e previsíveis. Você tem que se tornar uma pessoa totalmente louca se quiser dizer algo que sobreviverá, ainda que por um breve período, em um contexto imprevisível. Só uma comunicação imbecil pode alcançar isso. Isto é agravado pelo fato de ser uma fonte primária de notícias para muitos usuários de todo o mundo. Já sabíamos muito sobre como a mídia tradicional cria contexto e ilusão e manipula a opinião pública, mas o algoritmo adaptativo do Facebook é muito mais sutil e eficiente, porque ele te leva a acreditar que está conversando naturalmente com seus amigos, sem filtros. Quando o contexto é transferido para a plataforma, a comunicação se torna insignificante e superficial. Os algoritmos direcionam para determinado conteúdo e suas escolhas deixam de ser realmente independentes. Argumento 6. As redes sociais destroem sua capacidade de empatia. Imagine a Wikipédia mostrando versões diferentes de cada tema para cada pessoa com base em um perfil de dados secretos desta pessoa. Os visitantes pró-Trump veriam um artigo completamente diferente do que foi mostrado às pessoas anti-Trump. Isso pode parecer bizarro, mas é exatamente o que você vê no seu feed boomer. O conteúdo e os anúncios são escolhidos e personalizados para você, e você não sabe o quanto foi alterado para você ou por quê, ou seja, a versão do mundo que você está vendo é invisível para as pessoas que o entendem mal e vice-versa. Mas é errado dizer que simplesmente nos afastamos e não conseguimos entender uns aos outros.
O que está realmente acontecendo é que sabemos menos do que nunca o que os outros veem, então temos menos oportunidades de entendermos uns aos outros. Argumento 7. As redes sociais deixam você infeliz. A retórica alegre das empresas Bummer é toda sobre fazer amigos e tornar o mundo mais conectado. E ainda assim, a ciência revela a verdade. Pesquisas mostram um mundo que não está mais conectado. Em vez disso, sofre de uma sensação maior de isolamento. O padrão se tornou tão claro que até pesquisas publicadas por plataformas de rede social mostram que deixam você triste. Pesquisadores do Facebook praticamente se gabaram de que poderiam deixar as pessoas infelizes sem que elas percebessem. Por que promover uma coisa dessas como se fosse um ótimo resultado de pesquisa? Não prejudicaria a imagem de marca do Facebook? Talvez o motivo tenha sido a ótima publicidade que isso representa para alcançar os verdadeiros clientes, aqueles que pagam para manipular. Aqueles que são manipulados quer dizer, você é o produto, não o cliente. Mais recentemente, pesquisadores do Facebook finalmente reconheceram o que outros estudiosos haviam constatado. Seus produtos podem causar danos reais. Mas como? Com base nas pesquisas, existem algumas tendências para as formas que a infelicidade assume, de modo que seria possível supor o que está havendo com você. Talvez você faça menos sexo do que procura em proporção à quantidade de tempo que você gasta em aplicativos para procurar sexo, sentado, deslizando o dedo pela tela. Você pode passar menos tempo com sua família em proporção à fofura com que apresenta sua vida familiar nas redes sociais. Pode ser que você esteja em risco de se automutilar em proporção ao seu uso das redes sociais, sobretudo se for uma mulher jovem. Você pode estar agravando experiências traumáticas usando as redes sociais. Você pode estar perdendo autoestima mesmo quando se expressa. Argumento 8. As redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. Um aspecto importante já conhecido por muitos são as críticas ao solucionismo tecnológico do Vale do Silício. Muitas dessas empresas tecnológicas sonegam impostos ou não pagam pela ampla produção de conteúdo que recebem dos usuários. Parece não haver senso de responsabilidade social e prosperidade compartilhadas, mas um modelo de negócios agressivo, baseado na monetização rápida e no benefício prioritário dos donos e acionistas dessas empresas. Os países devem regulamentar serviços como Uber ou Glovo e outras empresas a exigir o pagamento de seus impostos nacionais. Muitas das empresas iniciantes que impulsionaram essa revolução já se tornaram poderosos monopólios globais. Isso ocorre dada a fraca regulamentação do ecossistema digital em defesa do interesse comum dos cidadãos e da prosperidade compartilhada. Nesta era digital, capitalismo e monopólio só existem harmonicamente porque ainda não existe uma narrativa poderosa do lado B dessa contracultura digital. Iremos interromper a medicina, educação, transporte, até o ciclo de vida e morte, mas temos um ponto cego no nosso método básico de operação. Estabelecemos a crença de que a única maneira de financiar uma conexão entre duas pessoas é através de terceiros que pagam para manipulá-las. Os primeiros anúncios do Google foram engraçados e inofensivos, mas à medida que a internet evoluiu dispositivos e algoritmos, a publicidade inevitavelmente se transformou em modificação comportamental em massa. Argumento 9. As redes sociais tornam a política impossível. Por mais surpreendente que pareça, a internet não extingue as fronteiras geográficas tradicionais, nem dissolve as identidades culturais, nem reduz as diferenças linguísticas, mas as consagra. Devido a essa legião de pessoas que funcionam como eco, replicando as informações sem responsabilidade, geralmente motivadas por cliques instantâneos, está inviabilizando o processo eleitoral e o jogo político dos países. Há muitos casos de linchamentos e punições derivadas das redes sociais e impulsionadas por diversas ondas políticas. Por exemplo, em Mianmar, a tragédia dos Rohingya foi incentivada em parte por posts sujos direcionados contra essa etnia no Facebook.
O que as redes sociais fizeram na época e o que sempre fazem é influenciá-lo a acreditar em ilusões de que podemos melhorar a sociedade apenas desejando e que as pessoas mais sensatas sempre vencerão as eleições e que, de alguma forma, a questão do bem-estar material seria resolvida por si mesma. Argumento 10. As redes sociais odeiam sua alma. A Bummer é uma nova forma de espiritualidade na qual há uma nova fé, uma nova maneira de ver o mundo, um novo critério para a verdade, novos sacramentos. O objetivo da sua vida agora é otimizar. Novos absolutismos religiosos. O Google financiou um projeto para resolver a morte. A declaração de propósito do Facebook inclui a intenção de que cada pessoa tenha um senso de propósito e comunidade. O negócio da Bummer está entrelaçado com uma nova religião que concede empatia a programas de computador, chamando-os de programas EA, Inteligência Artificial, como uma maneira de evitar lançar luz ao fato de que isso está degradando a dignidade, a estatura e os direitos de humanos reais. A consciência é a única coisa que não é enfraquecida quando é uma ilusão. Seria preciso experimentar a ilusão para a ilusão existir. Mas o outro lado disso é que, se escolher não notar que está experimentando, você pode negar sua consciência. Você pode fazer sua consciência sumir, pode desacreditar em si mesmo e desaparecer. Se criarmos uma sociedade para suprimir a crença na consciência e na experiência, rejeitar qualquer natureza especial da condição humana, então talvez as pessoas possam passar a ser como as máquinas. Insta Insights. As redes sociais estão diminuindo a empatia entre as pessoas. Estão nos confundindo e tornando mais difícil encontrar a verdade. Estão constantemente coletando informações sobre nossas atividades online. Estão nos manipulando para agir de certas maneiras, e isso pode afetar as decisões políticas que afetam o mundo inteiro. Neste livro, você aprendeu que, quando você usa as mídias sociais em geral, e o Facebook, Instagram, WhatsApp ou Google, saiba que você não é um cliente, você é um produto. Eles trabalham manipulando suas emoções. Redes de informação, comunicação de amizade, conhecimento de notícias e comportamento social, a fim de aumentar a probabilidade de você estatisticamente comprar X ou Y. Excluir nossas próprias contas pode ser a melhor coisa a se fazer no momento. A exclusão de suas contas pode ter muitos efeitos positivos em sua vida. Você pode manter sua privacidade, ser um indivíduo que mantém sua liberdade e gosta mais da vida. Faça uma experiência excluindo suas contas por alguns meses. Essa experiência pode convencê-lo de todos os benefícios que você pode desfrutar. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Como Mudar Sua Mente, Michael Pollan.